Polícia, mandado de busca, venha à porta. Já vimos a invasão ao apartamento de Brian Koberger por fora, mas agora estamos tendo uma visão do interior desse apartamento através de fotos da cena do crime recém-divulgadas. As fotos revelam o que Koberger escrevia e lia antes de matar 4 alunos da Universidade de Idaho. Analise todas as fotos. Bem-vindo ao Crime Fix, eu sou Anjanette Levy. Quando Brian Koberger foi preso na casa dos pais na Pensilvânia, a polícia já estava pronta para cumprir um mandado de busca em seu apartamento em Pullman, Washington, a mais de 4.000 quilômetros. Tenho certeza de que esperavam encontrar alguma evidência forense ligando ele aos assassinatos de Maddie Morgan, Kaylee Goncalves, Shanna Kernodle e Ethan Chapin, mas não acharam nada, nem vestígios. A polícia da Universidade Estadual de Washington ajudou a cumprir o mandado. Falei sobre isso com o chefe Gary Jenkins em julho. Dá uma olhada. O apartamento era simples. Não parecia que alguém morasse ali. Era quase como se alguém talvez não estivesse planejando voltar. Então não era um tipo típico de apartamento ocupado. Interessante. Então, quer dizer, falta de... não havia roupas penduradas no armário, ou era só na ausência de livros, ou só... Quero dizer, havia móveis. Você poderia descrever um pouco? Havia alguns móveis. Muito poucas roupas, nem mesmo uma cortina de chuveiro. Não me lembro se havia algum livro lá, mas havia muito pouco. O chefe Jenkins tinha razão. As fotos mostram que havia pouco no apartamento. Esta é a sala de estar de Koberger. Há um sofá de 2 lugares, uma televisão e um armário que estava bem bagunçado por dentro. O que havia lá era interessante, considerando o que sabemos hoje. A sala de estar está bem vazia. Tem um sofá de 2 lugares, uma televisão com um rack e uma mesinha de centro pequena. O sofá de 2 lugares ficava de frente para a televisão com um armário ao lado. Agora, com que frequência Koberger sentava e assistia a televisão, nós simplesmente não sabemos. No armário havia um aspirador de pó. Os peritos criminais fotografaram e marcaram como evidência, e naquele momento eles não sabiam o que poderia conter. Eles até fotografaram o compartimento que armazena tudo o que o aspirador recolhe. No final não havia nada de valor probatório nele. Posso te dizer que a vizinha de baixo de Koberger contou que ele aspirava a casa de madrugada, acordando ela e os filhos pequenos. As prateleiras do armário estavam cheias de papéis, caixas e outras tralhas, como se tudo tivesse sido jogado lá de qualquer jeito. Não parecia estar em nenhuma ordem de jeito nenhum. Do outro lado do armário havia uma luva preta de nitrila. Ela foi fotografada e havia mais de uma dessas. Lembre-se, o assassino foi descrito como vestindo tudo preto. Também no armário, um recibo do Walmart, de uma touca Dickies e recibos da Marshalls em Moscou de agosto e setembro. Os investigadores também fotografaram um recibo da Target do dia 4 de julho. Essa Target fica em Moscou. Koberger adquiriu um Fire Stick. Koberger recebeu várias multas de estacionamento encontradas e fotografadas no apartamento. Ele contou a uma professora que achou um jeito de enganar os fiscais de estacionamento. No centro de entretenimento de Koberger, havia vários livros empilhados lá dentro. Todos os temas parecem ligados à criminologia. Os investigadores espalharam os livros para fotografar. Alguns dos títulos foram discutidos nos trabalhos de Koberger, e eles parecem meio irônicos, considerando a situação em que ele se encontra agora. Encarceramento em massa em julgamento. Outro livro se chama Por que os inocentes se declaram culpados e os culpados ficam livres. Uma delas, deixe o senhor resolver. Uma delas me chamou a atenção, dado o interesse de Koberger em invasão sexual e em discutir Ted Bundy e os assassinatos da fraternidade Chi Omega, segundo entrevista com um colega de classe. Esse livro se chamava Inseguras na Torre de Marfim, a vitimização sexual de mulheres universitárias. O livro discute como as mulheres reagem quando são vítimas de violência sexual. O livro foi enviado à dona em 2012, conforme o recibo anexo. Koberger escreveu sobre pesquisa, decisão de infratores, emoções e arrombamento visando roubo, ganho material. Em uma linha, Koberger escreveu que pretendia ir a uma prisão para realizar pesquisas. O tema será investigado por entrevistas semi-estruturadas presenciais em ambiente correcional. A professora disse que teria muito a comentar.
Já a escrita de Koberger é formal e complexa. Uma professora lhe disse para evitar a linguagem rebuscada. Em outra tarefa, ele analisou o estudo de uma professora sobre decisões míopes de agressores sexuais. As investigadoras também fotografaram trabalhos e testes escritos por Koberger. A maioria das notas dele estava na faixa dos 80 e 90, mas em uma tarefa lhe disseram que ele forneceu muitos detalhes do livro, mas precisava focar em responder apenas a pergunta feita. Certa vez disseram que sua escrita era difícil e precisava de frases mais curtas e diretas. Ele escreveu outro texto sobre pena de morte e ética, irônico, né? Colegas de Koberger disseram que ele era o único da turma a apoiar a pena de morte. O freezer e a geladeira de Koberger tinham diversos alimentos veganos, como pizza congelada, tater tots, leite de amêndoas e queijo vegano. O freezer parece, em algumas partes, como se a comida tivesse sido simplesmente enfiada dentro da porta. O quarto exibia a cama e o armário de Koberger. No armário havia várias camisas penduradas, alguns jeans, itens de cama e poucos cabides. No quarto, um computador na escrivaninha estava cercado de poeira, indicando falta de limpeza recente. Depois, ao banheiro, onde Koberger tirou a selfie na manhã dos assassinatos. Dá pra ver o espelho da selfie, a banheira e os azulejos bem limpos. Não tem cortina de chuveiro. Os advogados afirmaram depois que ele jogava fora com frequência para evitar mofo. Os investigadores desmontaram o ralo da banheira para buscar DNA, mas não encontraram nenhum das vítimas. Mais uma vez, quase não há itens pessoais no banheiro. Na sala de estar, os investigadores acharam cartões destinados a Brian Koberger. Um diz, ambos têm ego, você é um dinossauro e professor RISOS. Fale suavemente e leve um bastão, a não ser que possa montar um dinossauro. Nesse caso, faça isso. Parece ser uma citação de Teddy Roosevelt em um cartão de aniversário. Endereçado a Brian, datado de 21 de novembro de 2022, aniversário dele, pouco mais de uma semana após os assassinatos. Isso e um cartão da mãe dele são os únicos itens pessoais no apartamento. Disse, um filho pode sair de casa, mas não do coração. Ele encontra a própria felicidade que se torna sua. Agora sabemos que Brian Koberger causava grandes problemas no Departamento de Criminologia da Universidade Estadual de Washington. Ele teve 13 reclamações feitas contra ele por alunos e professores. Eles queriam muito se livrar dele. Algumas dessas reclamações eram por assédio sexual. No dia 2 de novembro, que na verdade foi 11 dias antes dos homicídios. Ele recebeu um plano de melhoria, foi orientado a se reunir com seu orientador toda semana e deveria mostrar o trabalho que estava fazendo. Para comentar as novas fotos do apartamento de Brian Koberger, vou chamar Bob Chaconi. Ele é um agente aposentado do FBI e também advogado. Bob, muito obrigada por participar. O que te chama mais atenção quando você olha essas fotos do apartamento de Brian Koberger? Bem, eu acho que o quanto era espartano, o quão pouca personalidade, digamos assim, havia... Quero dizer, havia talvez alguns cartões de aniversário ou cartões de felicitações, mas muito poucos. Nada nas paredes, o que você sabe, por um lado, eu entendo, porque eu já vivi a vida de universitário em um dormitório e ele estava em uma moradia de estudante de pós-graduação, que você sabe é sempre um pouco mais simples. Normalmente vem mobiliado com móveis baratos e não tem muito, você sabe, em termos de estética, mas muitas vezes você personaliza por conta própria, sabe, até mesmo com uma plantinha ou algo assim, e aqui não tinha nada, lá também não. Claro, essas fotos foram tiradas depois que ele teve tempo de limpar e se livrar de algumas coisas. Mas eu fiquei realmente impressionado com o quão vazio era, como, sabe, não tinha nada de pessoal, simplesmente parecia não ter personalidade nenhuma. Hoje entendemos sobre tipos de personalidade, e isso parecia explicar por que essa pessoa não tinha amigos nem vida social. Simplesmente não havia nada ali. Eram só livros que ele usava nos estudos, sabe? E talvez 1 ou 2 cartões de felicitações, um da mãe dele, talvez. Só isso. Tudo era muito simples. Sim, muito, muito simples. Quero dizer, não tinha uma foto de ninguém. Por mais próximo que ele fosse, aparentemente, sabe, nós sabemos conversando com especialistas digitais renomados, eles examinaram o telefone dele. A mãe e o pai dele eram seus 2 principais pontos de contato na vida dele. Ele começava o dia conversando com eles, ele mandava mensagens para eles ao longo do dia. Eles o faziam dormir à noite, geralmente por telefone.
Nem mesmo uma foto da mãe e do pai, sabe? Em lugar nenhum, irmãos. Nada. Nada pessoal, jamais. Sabe, acho que os advogados dele diriam, bem, ele tem autismo de nível 1. Talvez seja uma consequência disso. Eu diria que essa é uma pessoa que vivia no próprio mundo com base no que sabemos. Ele vivia uma vida de fantasia na própria cabeça, fantasiando sobre o que ia fazer, com base no que sabemos pelas buscas dele no Google sobre pornografia não consensual, se vestindo como esse personagem ao estilo Ted Bundy, acho, de um programa que ele assistiu no YouTube. Quero dizer, você não diria que isso provavelmente é um pouco mais preciso? Sim, a única foto que eu vi que parecia meio vivida, se você entende esse termo, era a da mesa dele com o computador e a cama logo ao lado. Não era uma cama chique, né? Ele só vivia olhando o computador e depois dormia. Era como se fosse a única área da casa que, não vou dizer que parecia normal, mas parecia que alguém morava ali. O resto da casa, aquele lugar poderia ter sido abandonado há meses. Não parecia que alguém morava ali há meses. Isso deve ter sido semanas após a prisão dele quando entraram. Não sei as datas exatas, mas parece que... Foi no dia em que ele foi preso. O dia em que ele foi preso. Então, algumas semanas depois que ele foi para a Pensilvânia, talvez menos. Então, foi isso mesmo. Só dava para perceber que ele ficava sentado na escrivaninha, olhando o computador e às vezes na cama ao lado. Tipo, era só isso, sabe? Dava para ver que era ali que ele passava a maior parte do tempo naquele lugar. Sim, e aquele computador, sabe, quando eu olhei de perto, pelo menos pra mim, parecia bem avançado. Não sou especialista, mas parecia ser só o computador, celular e cama. Acho que você está certa. Quero dizer, era assim que ele vivia a vida dele. E o que também me chamou a atenção foi essa coisa dele ser vegano e, tipo, o freezer e a geladeira dele estavam cheios de leite de amêndoas, pizzas veganas, tudo vegano, tudo isso. Era meio bagunçado também, sabe? Pra alguém que supostamente tem transtorno obsessivo compulsivo. Acho que, sabe, tudo estava meio que enfiado na porta do freezer. E eu sei que algumas pessoas vão dizer, bem, isso era, sabe, talvez sobre higiene pessoal, com os banhos de 1 hora e coisas assim. Mas parece que ele é meio bagunceiro em alguns aspectos. Todos nós temos nossas bagunças, eu acho, mas sabe, aquele armário está todo bagunçado com toda a papelada e tudo mais. E aí tem, sabe, o freezer e coisas assim. Isso só me parece meio interessante. Não parecia alguém obsessivo compulsivo para mim. Você pode dizer que talvez ele tenha saído às pressas. Ele pode ter pegado, sabe, uma foto da mãe e do pai e colocado na mala. E quando ele atravessou o país de carro, sabe, os cabides nos armários parecem um pouco bagunçados. Ele virou à esquerda rapidamente. Talvez tenha feito as malas e ido embora, ciente do que fez e de que a situação estava se complicando. Mas sim, as coisas que ele deixou para trás certamente não me indicaram uma pessoa muito organizada ou superestruturada. Como você disse, pensei o mesmo ao ver as coisas na geladeira e no freezer, nada estava alinhado. Não estava, sabe, organizado por cor ou tipo de comida. Alguém com transtorno obsessivo compulsivo de verdade deixaria tudo muito bem organizado e estruturado, mesmo se deixasse algo para trás. E eu não vi muito disso nessas fotografias. Eu também não vi nada disso. Parecia muito assim, tipo, tá bom, aqui está, coloca na geladeira, joga meus papéis no armário, sabe? E até os livros enfiados no rack da sala. Vou comentar sobre esses livros. Ele era estudante de criminologia. Então vamos ter livros didáticos sobre coisas relacionadas ao sistema de justiça criminal, criminologia. Mas um que realmente chamou minha atenção foi esse que falava sobre a vitimização sexual de mulheres, sabe, inseguras na Torre de Marfim. Esse livro foi enviado em 2012, segundo o recibo. Talvez só tenha ficado ali. Talvez ele tenha comprado na livraria, não sei quando, pois o recibo tem partes ocultas. Não sei há quanto tempo ele tem o livro. Mas esse livro fala sobre como as mulheres reagem quando são vítimas em campi universitários, quando são vítimas de violência sexual em campi universitários. Vemos muitos desses livros citados nos trabalhos escolares dele. Esse aqui achei bem interessante.
Esse pode ter sido um livro pelo qual ele simplesmente se interessou, já que, segundo seus estudos, ele era fascinado por invasões de domicílio com conotação sexual. E de acordo com entrevistas com professores e funcionários da Universidade Estadual de Washington, essa era a área de estudo dele. Invasão de domicílio com conotação sexual. E ele gostava de falar sobre isso. Então, esse livro desperta seu interesse de alguma forma, como alguém que investiga crimes. Sim, quero dizer, como investigador, a primeira coisa que eu teria feito com esses livros seria pegar a lista de livros e compará-la com o currículo dele. Então, os cursos que ele estava fazendo e os cursos que ele estava ensinando ou ajudando a ensinar como assistente de professor de pós-graduação, veja todos os cursos que ele fez antes, mesmo que não tenham sido nessa escola, pois às vezes você guarda livros de outras escolas. Veja os cursos que ele ajudava a ensinar e confira as leituras obrigatórias e recomendadas, riscando-as da lista. Então, todos esses livros aqui faziam parte da educação dele, parte dos estudos acadêmicos e do trabalho dele. Além disso, há extras que não estavam nas leituras recomendadas ou obrigatórias. Primeiro, eu faria isso. Depois, analisaria a lista de livros eletivos que ele tinha, que não eram exigidos nem recomendados por esses cursos. Mas a questão é que o motivo pelo qual isso não é necessariamente totalmente preciso nesse caso é porque, como você disse, ele realmente seguiu certos cursos acadêmicos que podem ter alimentado a psicose dele. Então você não pode apenas ver aquele livro e dizer que era leitura obrigatória no curso dele e seguir, pois talvez ele tenha feito o curso justamente porque alimentava suas fantasias criminosas ou algo assim. Então, esse caso tem essa camada extra. Eu geralmente vejo os livros e penso, são os que quiseram ler, não os obrigatórios. Mas, nesse caso, ele pode ter estado cursando disciplinas acadêmicas e ajudando a ensinar disciplinas acadêmicas que estavam alimentando essa psicose. Também tem outra. Acho interessante olhar esses livros, especialmente agora que ele se declarou culpado. E, obviamente, ele era estudante de criminologia e justiça criminal. Então, ele escrevia sobre algumas dessas coisas em seus trabalhos. E em alguns dos trabalhos, sabe, esses livros são mencionados, esses textos são mencionados. O que mais me chamou a atenção foi termos o encarceramento em massa em julgamento. Esse era um dos livros. Por que inocentes se declaram culpados? Quero dizer, isso vai afetar ele. Ainda tem algumas pessoas por aí, Bob, que acham que ele é inocente, apesar de ele ter se declarado culpado. Isso vai agitar muitos apoiadores dele. Mas eu acho interessante que ele esteja lendo esses livros e depois vá lá e cometa um homicídio quádruplo. Acho que agora, olhando para trás, eu simplesmente ignoro os pró-burgers, as pessoas a quem você está se referindo. Já ouvi eles chamarem assim, pró-arrombadores, nome bem apropriado. Mas eu acho que parte dos estudos dele, né, olhando para trás agora, alimentavam as fantasias dele. Era assim que ele era, porque a gente sabe que muitas vezes esses assassinos gostam da caçada às pessoas, como a preparação para o crime em si também alimenta eles. Bem, esse cara teve uma preparação muito mais longa e muito mais extensa para esse assassinato, porque ele estava estudando todas essas coisas. Ele provavelmente sentia prazer em ler sobre mulheres que foram vítimas de abuso sexual durante assaltos, ou até mesmo em falar sobre isso com mulheres. Já vimos várias entrevistas de mulheres dizendo: me senti desconfortável só de conversar com esse cara. Acho que ele já tinha isso dentro dele. E tudo isso estava alimentando, e não só alimentando, mas levando até, sabe, aquela noite na King Road, número 1122. Nós também, nisso tudo, temos o plano de melhoria dele. A equipe, o corpo docente se reuniu com ele e disse: olha, há problemas com você. Ele foi avisado de que havia problemas com ele. Ele até suspeitava, de acordo com algumas entrevistas com seus colegas de classe, que seria expulso do programa ou pelo menos perderia sua posição de teaching assistant, o que significaria que seu financiamento seria cortado e ele provavelmente não conseguiria continuar estudando. E no dia 2 de novembro, isso é 12 dias antes dos homicídios, ele recebe um plano de melhoria onde ele precisa se reunir com o supervisor, sabe? E um horário de reunião estabelecido. Quero dizer, isso é tudo muito assim, sabe? É isso que você faz. Você se reúne com seu supervisor que pede para registrar as horas semanais e entregar um relatório. Estabeleça metas semanais com o supervisor e discuta se as metas da semana anterior foram alcançadas.
tudo isso. Então colocaram ele em um plano de melhoria. Quero dizer, isso acontece apenas 11 dias antes dos homicídios. Isso acelera o... Sim, ele estava definitivamente regredindo, se você quiser. Acho que foi tanto pela falta de foco e trabalho dele, quanto por estar pensando no que faria. No FBI, fazíamos revisão de arquivos a cada 90 dias. A cada 3 meses, o supervisor te chamava, colocava sua pilha de casos na mesa e você revisava o que fez nos últimos 90 dias. O que você espera fazer nos próximos 90 dias? E qual é o seu plano para todos esses casos? Eles te orientavam, davam sugestões e revisavam seu trabalho. Se você tivesse problemas disciplinares, as revisões de arquivo passariam a ocorrer a cada 60 ou 30 dias, com intervalos cada vez menores. Eles estavam tendo problemas com ele, por isso foi uma medida disciplinar. Geralmente não é necessário se reunir toda semana com seu supervisor para relatar o que fez e suas metas. Essas foram as metas que eu alcancei e não alcancei na semana passada, e essas são minhas metas para esta semana. Sabe, eu acho que eles estavam meio que apertando a coleira dele academicamente. E sabe, do ponto de vista do emprego, porque ele não estava à altura das tarefas que deveria cumprir para a universidade. Quando li o que você acabou de ler, pareceu uma medida disciplinar, tipo, precisamos manter você focado porque você está disperso. Você não está fazendo o seu trabalho, estamos pagando, mas você busca títulos acadêmicos e não acompanha o ritmo. Agora você vai se reunir semanalmente para contar o que fez e o que fará na próxima semana. Para mim, eu acho que era como se estivesse preso. A universidade não gostava dele. Quem supervisionava ele e meio que monitorava o trabalho dele não estava satisfeito com ele. Então parece que esse cara estava desmoronando. Ele estava desmoronando e eles se preparavam para dispensá-lo, preocupados, como disseram nas entrevistas. Estavam preocupados com um processo civil, segundo uma funcionária. Então, eles estavam se preparando para mandá-lo embora. E essa era uma das maneiras que eles iam fazer isso. É triste para mim quantos sinais de alerta havia sobre esse cara. Não digo que poderiam prever um homicídio quádruplo, mas sabiam que ele era problemático e temiam que se tornasse um predador. E é simplesmente triste que eles temessem um processo civil e não pudessem simplesmente expulsá-lo e tirá-lo de lá mais cedo. E ele sabia disso. Quer dizer, ele sabia de tudo isso. É como aquilo que você acabou de ler para mim, agora ele está ciente. É como se o empurrassem porta fora, sentindo as mãos deles em suas costas. E então isso, sabe, provavelmente é a preocupação deles sobre, tipo, sabe, tem certas pessoas, todos nós já tivemos colegas de trabalho que parecem meio descontentes no trabalho ou algo assim. Existem casos em que você ouve pessoas dizendo, ele é o tipo de cara que eu sabia que não lidaria bem com isso. Ele iria, sabe, o termo ficar maluco por causa de todos aqueles tiroteios em agências dos Correios que tivemos. Pessoas eram demitidas ou punidas, então acho que estavam preocupados. Acho que eles tinham uma preocupação legítima de que esse é um cara que não vai lidar bem com ser disciplinado, que não vai aceitar nada bem ser mandado embora. E eles tinham uma preocupação real. Agora, por que isso? Porque há indícios de que ele não lida bem com esse tipo de coisa, e isso é um problema. Isso é um sinal de alerta que, para mim, vai além da relação de trabalho. Chega a questionar, essa pessoa é tão instável emocional ou mentalmente que isso vira um problema? E eu tenho amigos aposentados do FBI que agora trabalham aconselhando empresas sobre como demitir um funcionário sem esse tipo de consequência. E existem processos e procedimentos que é altamente recomendável seguir para que você não tenha um incidente. Assim, não é preciso ver alguém voltar ao escritório armado e atirar nos colegas. Existem especialistas nessa área, inclusive amigos meus, e parecia que, diante desses sinais de alerta de que estamos falando, alguém dessa área deveria ter sido consultado e perguntado: como lidamos com essa pessoa, se acharmos que... E eu entendo, ninguém sabe de antemão, mas se você tem esse tipo de inclinação ou até mesmo preocupação, agora, qual o nível de preocupação que você precisa ter antes de consultar um especialista ou trazer alguém da área de relações trabalhistas e de emprego que diga, se esse é um funcionário problemático e você está pensando em demiti-lo, então é assim que você deve lidar com isso. E eu não sei se isso foi feito nesse caso. Acadêmicos tendem a achar que sabem muito sobre coisas que na verdade não sabem. Esse é um tipo de procedimento relacionado ao direito trabalhista e de emprego. Isso não tem a ver com justiça criminal. Mas existem especialistas, e eu conheço alguns deles, que realmente aconselham empresas e instituições
E se você tem um funcionário que você acha que não vai reagir bem e pode ter uma reação negativa a uma disciplina ou demissão, então você precisa começar cedo no processo consultando esse especialista e tomar as medidas que ele recomendar para minimizar qualquer dano que essa pessoa possa causar. Não digo que teria ocorrido aqui, mas há indícios claros, como você comentou, de que eles consideravam essa pessoa um problema e vamos simplesmente nos livrar dele. Mas o problema é que, se você acha que ele é um problema, se livrar dele pode agravar esse problema. Certo. Acho que isso acelerou o plano dele. Provavelmente sim. Sabemos que o pai dele viajou porque já tinha as passagens. Ele pode já estar planejando sair de lá, sabe? Porque sabia que o martelo ia cair. E ele pode ter arrumado muitas coisas e deixado tudo, sabe? Pronto para ir quando o pai dele chegasse. E eles fossem embora dali. Como você disse, ele pensou, não vou voltar aqui mesmo. Então eu posso cometer esse ato horrível e ir embora e não estar por perto quando as consequências chegarem. Essa também é uma possibilidade. Com certeza. Bob Chacon, obrigada pelo seu tempo. Agradeço. Ótimo, obrigado por me receber. Investigadores vasculharam o escritório de Brian Koberger na Universidade Estadual de Washington, que estava quase vazio e era compartilhado com outros estudantes. Acredita-se que nada de valor probatório foi encontrado lá. Encerramos este episódio de Direito e Crime. Sou Angenete Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.